Evangelho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuação do 10º capítulo do Evangelho de São Mateus e, juntamente com essa continuação, a oportunidade de celebrarmos a memória facultativa de São Camilo de Leles, fundador dos camilianos, dos sacerdotes e das religiosas camilianas. Normalmente conhecemos esses nossos irmãos, sacerdotes e religiosos, por aquela grande cruz vermelha que é colocada na frente do hábito, na frente da roupa religiosa, e pelo incansável trabalho nos hospitais, em diversas partes do mundo. A história de São Camilo de Leles é uma história muito significativa e marcada por alguns elementos importantes. Um deles, já adianto, daqui a pouco vamos ler um trechinho da bibliografia, é a presença de outros santos que o inspiram em sua vida. O contato com os capuchinhos daquela época, os capuchinhos das primeiras gerações, eram homens de grande santidade e estavam presentes aqui em Roma, numa condição de contínua oração e serviço aos pobres. E também São Filippo Neri, que passa na vida de São Camilo e o inspira. São Camilo buscava, na companhia de São Filippo Neri, como nós vamos ouvir daqui a pouquinho, uma grande referência, sobretudo nos dias de domingo, para escutar as pregações de São Filippo e acompanhar os ensinamentos que aquele santo sacerdote oferecia ao povo de Deus. E muitas vezes, ouvindo a pregação de São Filippo e estando na companhia de São Filippo, teve inúmeras luzes interiores que o ajudaram naquele grande jubileu do 1575 a tomar uma decisão que foi importante, que era a de fundar a Congregação dos Ministros. Mas um sofrimento que lhe acompanhou durante a sua inteira vida, que foi o sofrimento com o tumor que ele tinha em uma de suas pernas, que precisava tratar em continuação, por isso por diversas vezes foi internado, lidar com essa realidade do sofrimento e da dor foi importante a presença e a companhia dos santos capuchinhos, para aprender a enfrentar o sofrimento da vida e entregá-lo ao Senhor. Também o convívio com os capuchinhos levou ele, no primeiro momento da sua história, a uma grande passagem de conversão. Era de família nobre e era, infelizmente, dependente do jogo, sofria com o vício do jogo e gastava o seu dinheiro e aquilo que tinha e terminava muitas vezes na completa miséria,
por causa do vício do jogo. E aos poucos, o Senhor consegue levá-lo à libertação desse vício, também vendo o testemunho e ouvindo o testemunho amoroso desses santos homens de Deus, os frades capuchinhos. E é amparado por eles e, dividindo a pobreza juntamente com eles, que aprende a fazer da sua dor e do seu sofrimento uma oferta de amor. E a partir dali, sua vida se transforma e mais uma vez a gente vê que na vida de um santo, o Senhor faz passar diversos santos. De fato, meus irmãos, perseverar é uma tarefa árdua, como o Evangelho hoje nos fala. E a perseverança só é possível porque o Senhor coloca ao nosso lado muitos irmãos e irmãs que vão nos inspirar a essa vida, a essa vida de Deus, a essa vida que o Senhor nos entrega. Daqui a pouquinho vamos ler um trecho de São João Maria Vianney comentando o Evangelho de hoje e falando a respeito da perseverança. Perseverar até o fim é um grande desafio, mas é uma realidade possível porque é mandato do Senhor e porque o Senhor dispôs todas as riquezas do céu em nosso favor, a fim de que essa escolha possa permanecer. O Evangelho de hoje, alguns estudiosos da Sagrada Escritura vão dizer que é um trecho compilativo. O que isso significa? Depois que o Senhor terminou de anunciar ou apresentar a missão para os discípulos, deu-se sequência aos episódios. A narrativa que nós vemos no Evangelho de hoje não é uma consequência imediata daquilo que o Senhor falou, mas um outro discurso profético do Senhor a respeito da realidade que acompanhará a vida dos seus discípulos. E na composição do Evangelho, São Mateus coloca os dois textos em continuação, reforçando esse caráter profético e fazendo um breviário, poderíamos dizer assim, da missão dos discípulos. Então, os dois temas, eles se acoplam. E São Mateus os coloca juntos, mas provavelmente foram narrativas em momentos distintos e elas ganham dessa forma, estando juntas, um efeito profético e um chamado mais intenso para nós, para essa percepção da missão que nos espera, da missão na qual nós já estamos inseridos por Cristo e com a Igreja. Então, esse é um detalhe interessante para a gente ter presente, porque tudo que o Senhor declara vai acontecer, tanto na vida dos apóstolos, como na vida da Igreja, em toda a sua história. Mas naquele momento ali, os discípulos partiam para a primeira missão, vamos dizer assim, para a primeira ida deles para o cumprimento daquilo que o Senhor havia mandado, né? Quando os revestiu com a sua autoridade e os enviou. É muito significativo que o Senhor fale que as perseguições vão acontecer, porque o Evangelho é um divisor de águas. Quem abraça o Evangelho, abraça a vida em Cristo, muda sua forma de viver. Em uma só palavra, está no mundo, mas não mais pertence a ele. Uma lâmpada acesa em meio às trevas não se esconde. E se aqueles que odeiam a luz veem onde está a luz, atentarão contra ela. Então, todas essas imagens que aparecem também no Evangelho de São João, que aparecem ao longo das redações dos demais textos bíblicos, se encaixam perfeitamente com a verdade que Jesus está falando. Que todo aquele que for seu discípulo será como ele foi, será também perseguido. E que a perseguição que o Senhor permite que aconteça será ocasião de graça. Não apenas para recolher os prêmios, né, os méritos desse sofrimento, unindo cada sofrimento que se passa
ao sofrimento redentor de nosso Senhor, mas também para que se difunda o Evangelho. A perseguição vai levar os discípulos de uma cidade a outra, de uma parte a outra, até que se percorra toda a terra. E não nos admiremos sobre isso, porque, por conta da perseguição, se difundiu por toda a Ásia e África o Evangelho do Senhor. Por conta da perseguição, Paulo veio a Roma, Pedro veio a Roma. E desse modo, o Evangelho se difundiu por todas as nações. Às vezes a gente acredita que um momento de sofrimento ou um momento difícil é como se fosse um bug no cuidado divino em relação a gente. Não é assim. Deus consente muita coisa para que a gente possa enfrentá-la com Ele. Se essa nossa consciência de que o Senhor está conosco não nos acompanha, os sofrimentos e as dificuldades da vida vão sendo interpretados sempre à luz de nós mesmos. E aí parece sim que Deus, que deveria ter a obrigação de cumprir o seu papel de guardião e de defensor, falhou. E é como se ele fosse um prestador de serviço nosso. Que absurdo, né? Permitir-se pensar dessa forma a respeito do Deus Altíssimo. Me aconteceu um problema, então eu me rebelo contra ele, porque como é que ele pôde permitir que acontecesse esse problema? Quem você pensa que é para estar pensando desse jeito? Se a própria dignidade de filho de Deus que você pode declarar, ela foi concedida por Ele, se Ele teve o poder de te conceder uma dignidade que jamais lhe seria possível, por mérito algum, como não poderíamos aceitar que Ele concedesse também um tempo mais difícil? Ele que tem o sentido e o significado de todas as coisas, não poderia nos acompanhar na descoberta do significado dessa coisa em nossa vida? Mas claro, onde é que a gente está com a cabeça em pensar de maneira diferente? É muito significativo ver que o nosso santo de hoje, São Camilo de Leles, foi um que se deixou, ao longo da vida, conduzir pelo Senhor e salvar por Ele. Muita coisa sobre a sua própria vida ele precisou compreender e, ao longo do tempo, o Senhor foi colocando ao lado dele aqueles que lhe pudessem ajudar. Duas coisas foram muito importantes, como nós já ouvimos, na vida de São Camilo. A primeira, tomar nas mãos o próprio sofrimento e descobrir que cada sofrimento era uma ocasião de Deus para a sua salvação. E a segunda, nunca abandonar a palavra de Deus e a companhia daqueles que me ensinam a viver plenamente essa palavra. Essas duas realidades marcaram a vida de São Camilo. E olha como elas estão ligadas ao Evangelho de hoje. Peçamos ao Senhor essa mesma graça. Agora eu vou ler para vocês esse trechinho da biografia de São Camilo e depois o trecho de São João Maria Vianney, comentando o Evangelho de hoje, que fala a respeito da perseverança, que também nos devolve esses elementos. São Camilo de Leles nasceu em Boquiánico, na região de Chieti. O seu pai era um marquês, então um homem das armas e herdeiro de um título nobilitário. De seu pai, Camilo herdou a coragem e o gosto pelas armas. Ficou muitas vezes internado no hospital de São Tiago, em Roma, buscando tratamento médico para um tumor que lhe afligia. Porém, por conta do seu vício com o jogo, perdia em continuação tudo aquilo que possuía e pagava as diárias do cuidado hospitalar, trabalhando e prestando serviços como servente. Colocou-se então ao serviço dos frades capuchinhos, definitivamente.
E nesse período, teve a graça da conversão, acompanhando a vida daqueles santos homens, e decidiu mudar completamente de vida. Ficou então como ajudante regular no hospital, servindo principalmente aqueles doentes mais repugnantes. Ausentava-se apenas no dia de domingo, quando tinha o seu tempo livre, para passar aquele domingo ao lado de São Filippo Neri, pelo qual foi influenciado na determinação da obra que estava para empreender e de quem recebeu as grandes instruções, a vida de Deus e a oração. E foi exatamente no final do ano santo de 1575, jubileu, quando os poucos hospitais na região de Roma se mostravam insuficientes para atender todos os peregrinos que vinham à cidade e estavam necessitados de algum tipo de socorro e assistência médica. Foi ali que São Camilo de Leles fundou então a Congregação dos Ministros, ou seja, os servidores dos enfermos, que deveriam cuidar espiritualmente e corporalmente dos doentes. Passados 2 anos, São Camilo foi ordenado sacerdote e continuou dirigindo seus religiosos durante mais de 20 anos. A sua dedicação aos doentes era tanta que sempre repetia, quando alguém queria tirá-lo do leito dos enfermos, ou para descansar, ou para comer, ele dizia, só um instante, porque estou ocupado com nosso Senhor Jesus Cristo agora. São Camilo de Leles partiu ao céu no dia 14 de julho do ano de 1614 e foi posteriormente canonizado em 1746. E foi o Papa Leão XIII que o declarou patrono dos enfermos e dos hospitais para todo o mundo. Então, eis aqui a história de São Camilo para conhecermos um pouquinho mais. E agora vamos ouvir esse comentário de São João Maria Vianney a respeito do Evangelho de hoje. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Assim escreve o evangelista Mateus. Aquele que lutar e perseverar até o fim dos seus dias, sem ser vencido, ou que, tendo caído, se levantar e perseverar, esse será coroado. Será salvo, diz o nosso Salvador do mundo. Palavras que devem fazer-nos tremer e gelar de medo. Irmãos, se considerarmos, por um lado, os perigos a que estamos expostos, e, por outro, a nossa fraqueza e a quantidade de inimigos que nos rodeiam, era para que o nosso coração tremesse de medo. Mas perguntareis, Padre, o que é perseverança? Meu irmão, eu lhe explico. É o seguinte: estar disposto a sacrificar tudo, os bens, a tua vontade, a tua liberdade e a tua própria vida antes de desagradar a Deus. Isso é perseverar. E o que é? Vocês podem me perguntar então, o que é não perseverar? Bom, não perseverar é voltar a cair nos pecados que já confessamos, ir atrás das más companhias que nos conduziram um dia ao pecado e ao mal, que é a maior de todos os males, perder a amizade com Deus. Meus irmãos, se os santos tremeram toda a vida com receio de não perseverar, o que será de nós, que desprovidos de virtudes quase sem confiança em Deus e carregados de pecados, não temos o mínimo cuidado e não nos deixamos enredar e retirar das armadilhas que o demônio nos prepara? Nós que andamos como cegos no meio dos maiores perigos, que dormimos tranquilamente entre uma hoste de inimigos decididos a destruir-nos. Mas perguntareis, o que temos então de fazer para não sucumbir a essas armadilhas do demônio e não abandonarmos a perseverança? Muito bem,
eu vos explico, é o seguinte: evitar as ocasiões que nos levam a cair como caímos das vezes anteriores. Essa é a primeira. Segunda, recorrer constantemente à oração. E por último, frequentar com assiduidade e dignidade os santos sacramentos, seja a confissão, seja a Santa Eucaristia. Se assim fizerdes, afastando-te das ocasiões de pecado que podem te levar aos pecados de antes, mantendo uma constante vida de oração e frequentando regularmente os sacramentos, se assim fizerdes, se seguirdes este caminho, tende a certeza de perseverar até o fim de sua vida. Mas se não tomardes estas precauções, por muito que façais, não deixareis de vos perder, pois o Senhor nos entregou a oração e os sacramentos em favor da nossa perseverança, e nos deu a certeza do seu perdão e da sua misericórdia para percebermos onde estão os perigos e não mais desejar estar no meio deles. Vejam, meus irmãos, as palavras de São João Maria Vianney são de uma clareza única, não é verdade? Ele está nos dizendo, é preciso tomar cuidado com as ocasiões, faz memória de por onde você já passou e o quanto o Senhor fez para te livrar de lá e as vezes em que te livrou, e não deseje voltar. Depois toma aquilo que o Senhor te ensinou, que Ele te entregou, a palavra, a oração, e busca os sacramentos. Aí aqui a gente volta à vida de São Camilo de Leles, né? As dores pelo pecado e ao mesmo tempo a memória de que nessas dores eu conheci o amor e a misericórdia do meu Senhor que me libertou. E o desejo e o compromisso, eu não quero mais voltar a fazer isso. Salva-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. E o Senhor nos entregou para que nós não voltemos a oração e os sacramentos. Abraça e segue, pois o teu Senhor está contigo. E a perseverança é assegurada para quem escolhe viver assim. Que essa seja a escolha do teu coração, pois o céu reza por ti, para que essa escolha seja de todos nós e nós possamos juntos cantar as glórias de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Camilo de Leles, pela intercessão dos santos capuchinhos do Senhor, pela intercessão de São Filippo Neri e de São João Maria Vianney e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.